Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. Assunto de hoje, troca de compressor, e eu vou falar daqueles pequenos detalhes, certo? Aquelas pequenas concessões que às vezes você faz e bota tudo a perder, né? Às vezes as pessoas acham que trocar o compressor é simples, tira um, põe outro, mas tem alguns pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, tá? Eu separei alguns aqui, aqueles que eu considero muito importantes, certo? Para que você coloque isso daí na sua cabeça, certo? E evite cometer pelo menos esses errinhos que eu vou colocar aqui para você, tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui, eu separei por escrito aqui, deixa eu ficar aqui para não ficar fora da câmera. Vamos lá, uso de compressor recondicionado. Então a primeira cilada, ó, ciladas comuns é que ninguém te conta. Uso de compressor recondicionado. Galera, eu vou confessar um negócio aqui para vocês, eu já usei compressor recondicionado. Em uma época muito distante, eu já usei compressor recondicionado, já coloquei compressor recondicionado. E qual que é a ideia por trás? A ideia por trás é o seguinte: normalmente a troca de compressor é aquele serviço mais caro na geladeira, correto? Afinal de contas, o compressor é o coração da geladeira, é ele que vai, do jeito que o coração no corpo humano, ele bombeia o sangue para irrigar todo o corpo, o compressor ele bombeia o fluido refrigerante, que é o que faz, é refrigerar a geladeira. E aí, na hora que você vai trocar, é um dos serviços mais caros que tem numa geladeira, sem sombra de dúvida. Só que, às vezes, você dá o orçamento e o cliente, ele não está esperando, ele achava que ia ser uma coisa mais barata, e ele pergunta, será que não tem uma forma mais barata de fazer? Será que não tem como arrumar meu próprio compressor ou colocar um outro recondicionado? E aí o técnico, ele com medo de perder o cliente, certo? De perder o serviço, ele chega e joga, olha, tem um recondicionado, que é um pouco mais barato. Cara, é a pior fria que você entra. Vamos ver, eu deixei alguma coisa escrita aqui, ó. É barato, é tentador, mas pode virar prejuízo. Muitas vezes você instala um compressor recondicionado, ele funciona por alguns dias ou semanas depois, para de novo. Você assume a garantia e ainda leva a culpa. Quer usar, então? Teste bem, entenda que há risco envolvido. Na realidade, quer usar? Não use, tá bom? Deveria ser o correto aqui. Não vale a pena. Como eu disse para vocês, eu já usei compressor recondicionado, e aí eu sei que pode ter muita gente, inclusive, que recondiciona compressor e faz um serviço bem feito, tá bom? O problema é que quando você chega numa loja para comprar um compressor recondicionado, você não sabe se aquela empresa em particular que está recondicionando faz um serviço bem feito, certo? Inclusive eu acompanho pessoas aqui no YouTube que tem um canal de compressores recondicionados, só que ele faz um serviço bem feito, só que é o que eu falei, você não sabe, você está comprando algo que você não sabe como foi feito. Certo? Então não estou falando de ninguém em particular, estou falando no geral. Por quê? Porque eu também já conheço também lugares que recondicionam compressores e tipo não tem nenhuma preocupação. Normalmente, quando vai recondicionar, às vezes ele pega 2, 3 compressores. Então, digamos, um compressor está com problema elétrico, certo? Aí mas a parte mecânica está funcionando. Aí o outro compressor está com problema mecânico e a parte elétrica está boa. Aí o camarada chega, tira a parte elétrica de um e a parte mecânica do outro, monta, tá certo? E às vezes tem lugar que eles nem trocam óleo. Eles vão depositando todo o óleo que eles tiram, eles vão colocando num tambor lá, na hora de colocar o óleo, pega aquele óleo já usado. Então, eu acho que não vale a pena. Como eu disse para vocês, eu já fiz isso? Já. É minha culpa, tá certo? Eu confesso para vocês que eu já fiz isso. E arrependi. Teve uma ocasião que eu precisei trocar em uma única semana 3 vezes o mesmo compressor. Sabe quando você chega na casa do cliente e o cachorrinho já te conhece? Já vem abanando o rabinho? No primeiro dia ele latiu para você.
Do meio para o fim, ele já abana o rabo, pensa que você é da casa. Pois é, isso daí é um mau sinal. E aí, seu nome. Então, você está colocando em risco o seu nome, você está colocando, tomando prejuízo, porque cada troca dessa, você perde seu tempo, gasta material, gás, etc, etc. Deu para entender? Recondicionado, não, nem pensar. Vamos lá? O Leonardo tá aqui do meu lado, a gente, enquanto tá gravando, aí ele tava fazendo sinal para mim, e eu não tava querendo pausar o vídeo, mas ele lembrou aqui que isso faz tempo. Ele pediu para mim falar, olha, faz tempo que a gente não faz isso. Inclusive, quer ver mais uma dica sobre compressor recondicionado? A loja onde eu comprava compressores recondicionados não vende mais compressor recondicionado, porque dava tanto problema, era tanta garantia que eles resolveram parar. Hoje eles ofertam só compressor novo. Legal? Bom, diretor, qualquer coisa dá um alô aí com a mão que a gente dá uma olhada, ver o que é. Vamos lá para o próximo? Aproveitamento de compressor usado. Pois é a mesma coisa, a mesma lógica do compressor recondicionado. Às vezes você dá o orçamento do compressor e aí o cliente fala, olha, eu tenho uma geladeira parada aqui, que o motor dela tá bom. Não dá para colocar? Deixa primeiro eu ler o que eu anotei aqui. Tem técnico que tira um compressor de uma geladeira que deu perda total e aproveita em outra. Parece economia, mas é armadilha. Você nunca sabe quanto tempo ele rodou, se trabalhou superaquecido, com retorno de líquido. O resultado pode ser mais uma visita gratuita ao cliente ou um cliente perdido. Na realidade, na minha opinião, colocar compressor usado é pior do que colocar recondicionado. Porque quando você coloca recondicionado, você pelo menos tem a garantia. Não é para colocar recondicionado, mas se você colocar, pelo menos tem a garantia. Deu pau, você vai lá na loja e troca. É o que eu falei para vocês. Teve eu acho que foi o último que eu troquei, em 1900 Guaraná com rolha, que justamente eu fui 3 vezes na mesma semana trocar o compressor, porque colocava, aparentemente funcionava e dava pau, certo? Então, o usado é pior, porque você tira de uma geladeira, coloca em outra, dá muito mais trabalho, certo? Porque, é fácil tirar. Não, não é fácil você tirar um compressor de uma geladeira. Você tem que aquecer com maçarico, tirar a tubulação, deixar ela limpa, porque senão a outra tubulação não entra. Dá trabalho, dá muito trabalho. Parece que fácil, mas não é. Às vezes o cliente acha que é fácil tirar um e pôr outro. Na realidade é 2 serviços que você está fazendo, certo? E aí você nem tem como dar garantia. Às vezes pode ocorrer de você acabar de colocar o compressor usado e no momento da partida ele já não funciona mais. E aí o cliente não vai querer nem te pagar. Não funcionou, mas você teve todo o trabalho, certo? De retirar o compressor da geladeira velha, retirar o compressor a ser trocado, instalar, fazer vácuo, colocar gás, certo? E aí não funciona, ou funciona por alguns dias, algumas horas, e aí para. Pois é, eu se fosse você, não faria de jeito nenhum, tá bom? Não faça, não cai nessa. Compressor é novo, ok? Compressor sempre novo. Legal? Vamos lá, essa daqui, cara, eu falo demais sobre isso daqui aqui no canal, tá bom? O próximo é o C, não sei por que eu coloquei C, devia ter colocado 3. Vamos lá. Trocar o tipo de gás é outro erro muito... Cara, é uma coisa que não se deve fazer, e toda vez que eu falo sobre esse assunto, cria uma polêmica. Aí muita gente entra no chat me esculhambando. Eu sempre fiz, eu sempre faço, e não sei o que lá. E cara, não troca o tipo de gás. É muito comum, hoje em dia, pessoal, eles não conseguem se adaptar ao R600A, e não se adapta, por quê? Porque não faz. Ele já vai no caminho que ele julga mais fácil. Eu vou colocar um compressor de R134, e aí nunca se adapta, e diz que o R600 não é bom, não presta. Também você não usa, você nunca vai ganhar experiência, certo? Se você continuar fazendo isso. Cada geladeira, ela foi projetada. Deixa eu ler primeiro aqui, porque às vezes muito do que eu vou falar já está escrito aqui, não preciso ficar repetindo.
Já vi de tudo, técnico trocando R600 por R134, achando que é só adaptar. Mas não é. Além de precisar trocar o compressor, o gás, o tipo de óleo, sim, você vai ter que fazer uma limpeza no sistema para remover todo o óleo de 134. E daqui a pouco a gente vai falar sobre limpeza no sistema para você entender que não é toda vez que você tem que limpar o sistema, mas quando você faz essa adaptação, você é obrigado para remover o óleo de R134, tá bom? O capilar também, você vai ter que alterar o capilar, é diferente. Tanto o comprimento quanto a bitola do capilar é diferente, precisa ser recalculado. E se o cliente... aí tem problema de garantia, mas aí tudo bem. Já na troca de compressor, provavelmente, essa geladeira já não tem garantia, né? Porque senão ele teria feito em garantia. Aí você acaba com um problema na mão, certo? É outra coisa que eu sei do que eu estou falando. Deixa eu te explicar por que eu sei que eu estou falando. Lá no passado, quando começaram os primeiros compressores R600, era difícil de você encontrar os compressores para comprar. Era uma luta. E eu estou em São Paulo, onde tem muita loja mesmo. E quando começaram os compressores R600, era difícil da gente encontrar os primeiros que começaram a estragar. Certo? E quando encontrava, ainda era muito caro, era praticamente o dobro do preço. Então, o que eu fazia? Errado. Errado, porque nem devia, nem naquela época, fazer isso. Chegava e adaptava. Cara, era muito problemático pelos problemas que eu já falei com você, tá certo? Tinha que fazer adaptação do capilar, tinha que... você perdia a referência da carga de gás pela etiqueta, porque é diferente, né? O peso, quantidade de gás. E dava muito trabalho, e muitas vezes a gente tinha que voltar na casa do cliente para tentar acertar, certo? E não ficava 100%. Tá legal? Tão logo a gente começou a ter acesso aos compressores R600, eu larguei mão e só ponho R600, tá bom? Melhor coisa que eu já fiz é largar esse negócio de ficar adaptando compressor. Então, a palavra é não, nunca faça esse tipo de adaptação. Beleza? Bom, agora chegou aquela hora legal em que eu vou fazer um convite para você. Eu já vou dar as outras dicas, tá bom? Mas eu quero fazer um convite para vocês. Tá a fim de aprender refrigeração? Por exemplo, tudo isso que eu estou falando agora faz parte do nosso curso. Todas essas informações e muito mais. Hoje o nosso curso está com mais de 100 aulas, tá certo? Onde a gente entrega tudo sobre refrigeração. Tem também o curso de máquina de lavar roupa, controlador digital. Então o convite é o seguinte, quer aprender? Refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, o lugar é aqui no portal Refrigeração. Estou deixando os links aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada, é o meu site, entra lá. Lá tem todos os cursos que eu disponibilizo e tem também os combos. Os combos são vários cursos em um que acaba saindo bem mais barato. Legal? Então, mesmo você que não sabe nada, pode vir, porque a gente começa do zero absoluto, aí vai evoluindo, até que você se torne um profissional altamente qualificado. E você que já está no ramo, já é um técnico de refrigeração, pode vir também, tá? Você que precisa se atualizar, se aprimorar, venha. Inclusive, já está disponível para todos os alunos o módulo de tecnologia inverter no curso de refrigeração. Legal? Link na descrição, entra lá e vem estudar comigo aqui no Portal Refrigeração. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá, trocar o tipo de gás, nem pensar. Vamos embora, vamos para o próximo. Tem gente que não substitui o filtro secador. De vez em quando alguém me pergunta, mas está tão bonitinha a geladeira e tal, preciso trocar o filtro secador? Precisa sim, certo? Tanto é que quando eu compro filtro secador, certo, para os meus atendimentos, eu compro uma quantidade grande, certo? Já compro a quantidade, no mínimo 10, certo? Porque abriu o sistema, troca o filtro secador, certo?
Eu falei para vocês que eu ia mostrar os detalhes, aquelas coisinhas que aparentemente sem, sem muita importância, mas que pode fazer uma grande diferença no resultado final. O filtro secador, você colocou ele, tá? Você usou ele. Ok, ele vai absorver alguma umidade que tiver no sistema. Se você precisar abrir o sistema de novo, troca o filtro de novo. Poxa vida, mas acabei de trocar. Pois é, se você botou para funcionar a geladeira, tem que trocar o filtro. Porque ele já saturou, ele tem uma capacidade pequena de absorção de umidade. Então você tem que trocar, tá bom? E é um detalhe, eu sei. O filtro é uma das soldas mais chatas que tem, principalmente em geladeira doméstica. Você tem que fazer aquela solda de aço com cobre. E a soldinha chata, vamos falar a verdade, é chata. Mas, cara, na realidade é uma oportunidade de você aprender a fazer as brasagens direito. Se você, inclusive, eu já fiz o meu jabá do curso, mas, cara, eu tenho uma aula dedicada só a esse tipo de solda, ensinar o camarada a fazer esse tipo de solda, ok? Então, você tem que tirar isso. Isso daí, às vezes, é um bloqueio que a gente cria na nossa própria cabeça, dizendo, ah, mãe, é muito difícil, tá? Então, aí você, não, vamos deixar o filtro dessa vez. Algumas vezes pode funcionar, algumas vezes pode funcionar, mas outras pode dar muito errado. E aí você perde gás, e aí você perde o tempo, certo? E no fim das contas tem que colocar o filtro. Então faz o seguinte, entra, certo? Entra. Troca o filtro, não interessa, não interessa. Funcionou o compressor, certo? Ah, mas eu acabei de trocar o compressor, tá? Mas se funcionou, troca o filtro, tá bom? Se você precisar abrir o sistema, por qualquer motivo, troca o filtro. É melhor prevenir do que remediar. Vamos lá. Agora sim, eu falei que eu ia falar de limpeza com vocês. Um outro erro que muita gente comete é fazer limpeza toda vez que troca um compressor. Cara, toda live me perguntam isso, certo? Eu preciso trocar o compressor toda vez... Aliás, eu preciso fazer limpeza toda vez que troco o compressor? Não, não precisa. O filtro sim, toda vez que troca o compressor você precisa trocar o filtro, tá? Agora, limpeza você não precisa fazer toda vez que troca o compressor. Aliás, na maioria das vezes eu não faço limpeza. Pera aí, deixa eu só arrumar a minha cadeira. Eu tô com um problema na cadeira. Eu começo a gravar o vídeo, a cadeira tá aqui. Aí eu vou baixando, daqui a pouco eu tô lá embaixo. Preciso trocar de cadeira. Tá bom? Vamos lá. Do que eu falava mesmo? Sim, limpeza. Você pega um compressor travado, você não precisa fazer limpeza no sistema. O compressor só travou, não houve contaminação. Beleza? Deixa eu ler aqui. O 141B é excelente para a limpeza dos sistemas, mas só deve ser usado em caso de reais contaminação, como quando o óleo está escuro, óleo degradado, tá certo? Eu já vou te dar uma dica de como saber se é realmente para trocar ou não. Quando o óleo está escuro, queimado ou o sistema estava aberto por muito tempo. Isso é importante. Tá legal? De repente alguém foi lá. Acontece isso de vez em quando. Já aconteceu muitas vezes aqui na minha assistência, em que o cliente chega ali, o técnico veio aqui para trocar o compressor, ele tirou o compressor velho, levou e nunca mais voltou. Desde então, minha geladeira está aqui aberta. Nesse caso, talvez não, com certeza seja vantajoso você fazer uma limpeza no sistema, certo? Ficou muito exposto, talvez seja vantagem. Beleza? Tem técnico que usa por padrão, e isso atrapalha mais do que ajuda. Tem técnico, toda vez que ele troca o compressor, ele faz limpeza. E qual o problema disso? Será que faz mal mesmo? Não, não é que a limpeza faz mal, não faz. Mas muitas vezes ela atrapalha. Retirar o 141B do sistema dá trabalho. Tá, quem nunca colocou lá o 141B na linha de baixa, então empurrou ali pelo tubo de sucção, o 141B, esperando ele sair do outro lado pelo capilar.
e aí ele coloca 150 ml e mal sai 50 ml do outro lado. Boa parte fica lá dentro, aí dá trabalho. Aí você é obrigado a jogar no sentido oposto para tentar tirar esse 141B, e às vezes não sai tudo, aí você tem que fazer aquele vácuo longo para ver se tira, e mesmo assim você não tem certeza se tirou tudo. Então, só usa. E eu estou falando 141B, na realidade, nem 141B provavelmente você não vai encontrar mais, né? Você vai usar o substituto dele. Então, eu estou falando basicamente dos substitutos do 141B, correto? Então, só usa 141B em caso de contaminação. Por exemplo, se houver um furo no evaporador, que entrou água, aí é obrigado não só usar o 141B, como trocar o óleo também. E uma dica que eu disse que ia dar para vocês é o seguinte: faz uma autópsia do filtro. Se você está em dúvida se precisa ou não fazer a limpeza no 141B, faz uma autópsia do filtro. Então, a primeira coisa, tira o filtro fora, e aí, no lado grosso do filtro, né, no cano grosso de entrada que estava ali soldado no condensador, você dá umas batidas para ver se cai alguma sujeira, alguma fuligem. Porque às vezes, se tiver alguma queima no compressor, ele vai jogar essa fuligem para dentro ali do filtro. Então você sabe, se tiver, você faz limpeza, tá bom? E aí, passo seguinte, você abre o filtro e dá uma olhada na sílica. Se a sílica tiver melada, sabe? Melada, parece que é uma graxa, um óleo todo melado, aí você também faz a limpeza, tá? Porque provavelmente esse óleo está degradado. Caso contrário, aí a sílica pode estar até meio escurecida. Às vezes você abre, ela está meio marrom. Mas se tiver só marrom, não tem problema, não pode estar melada, tá bom? Se tiver ok, troca o compressor, troca o filtro, faz o vácuo e não precisa fazer a limpeza, tá bom? Vai por mim. Agora, se você quiser fazer a limpeza, prepara para ter um trabalho extra e uma despesa extra que não precisava. Beleza? Vamos lá? Tá acabando. Não verificar o capilar. Olha, é uma coisinha boba, mas não custa nada. Às vezes você está fazendo você já vai fazer a troca, você soltou a tubulação, e principalmente se você tiver, a gente até recomenda sempre aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui, ó, a ferramenta. Ó, essa ferramenta aqui, ó, é o engate rápido da Elite, tá bom? Engate rápido da Elite. Inclusive, eu deixo aqui embaixo no meu vídeo, tem uma lista de ferramentas. É só clicar nele, é um link que você vai para uma lista de ferramentas que eu costumo deixar disponível. E essa lista de ferramentas tem várias ferramentas, inclusive o engate rápido. Então é uma coisa que não custa nada, principalmente se você tem um engate rápido, é bem fácil. Você soltou ali, né, o tubo de sucção para trocar o compressor, você abriu a tubulação, não custa nada você chegar e dar uma pressão ali no tubo de sucção. Certo? Se tiver com nitrogênio perto, injeta ali um pouco de nitrogênio, dá uma pressão e vê se o capilar não está obstruído, certo? Se está passando fluxo normal dentro dele. Não custa nada, isso daí pode adiantar um lado para você. Ó, você troca o compressor, ele liga, mas o sistema não gela direito. Muitas vezes o problema está no capilar entupido ou dimensionado errado. Nesse caso, não dimensionado errado, porque se o capilar é original, não está dimensionado errado. Tá bom? Sempre avalie o capilar antes de finalizar a troca, principalmente se o novo compressor não for original do equipamento. Legal? Capricha aí, é só dar uma pressão. Percebeu que está fluindo bem? Ok. Se não perceber, você ganhou o dia aí, porque você não vai perder tempo. Você vai ou fazer a limpeza no capilar, ou trocar o capilar, certo? E resolver esse problema antes de finalizar tudo. Porque depois de você finalizar tudo, aí vai te dar mais trabalho. Você vai perder fluido refrigerante, vai perder tempo, vai ter que trocar outro filtro, para quem não gosta de trocar filtro, beleza? Bom, vamos lá. Conclusão com dica de ouro. Trocar um compressor não é uma tarefa simples. Envolve diagnóstico, avaliação de peças, verificação de compatibilidade, responsabilidade com o cliente. Não caia na armadilha de pensar que é só soldar e liberar. Um serviço mal feito hoje pode ser sua dor de cabeça amanhã. Olha aí, acabamos aí com uma palavra filosófica. Mas é verdade, uma vez eu fui numa oficina, era
dessas oficinas que faz funilaria em carro. Inclusive eles faziam para seguradora, então era uma oficina bem conceituada. E eles tinham a placa logo na entrada da oficina, então sempre eu passava de carro lá, via aquela placa e eu pegava aquela ideia para mim. Atenção aos detalhes faz toda a diferença. O negócio está nos detalhes. O negócio está nos detalhes. Então, quando você chega e você tem esses princípios que eu passei para você, são alguns princípios, cara, que você presta atenção a esses detalhes, o resultado final do seu serviço está ligado. Então, o resultado de você estar em casa, certo? Não está recebendo ligação de que a geladeira parou de gelar. Então, uma pequena atenção, algo que você faz e que você nem vai ficar sabendo, porque não vai dar retorno, não vai dar garantia, porque você teve atenção aos detalhes. Bom, agora eu preciso dar alguns recados para vocês dos parceiros aqui do canal. Por exemplo, a Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. A Elite, ela tem aquela ferramenta que você nem sabia que existia, que está fazendo muita falta na sua maleta. Procure os produtos da Elite nas boas casas do ramo de refrigeração. Você encontra também na internet. Legal? Dá preferência. Vai por mim. Qualidade, tecnologia, pensando em você. Elite, beleza? E Brasweld. Brasweld desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas e muito, muito, muito mais. Procure os produtos da Elite, tá? Ele tem a solução para esse problema que você está enfrentando. Beleza? Bom, estamos chegando ao fim. Legal? Gostou do conteúdo? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário. O que é que você gostaria de ver aqui no um vídeo, a gente trazendo para você? Deixa aí nos comentários. E eu quero reforçar aquele convite que eu fiz para quem quiser aprender, tá bom? Para quem quiser ter aula comigo, aprender, se tornar esse profissional qualificado. Link na descrição. Venha, dá uma olhada no meu site. Quem sabe é para você. Legal? Forte abraço, até a próxima. Tchau.